Feche os olhos uma vez mais e vamos orar por esse pobre pastor que aqui está, clamando pela misericórdia do Senhor para proclamar a palavra. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós já Te louvamos, nós já Te glorificamos. Na verdade, ainda estamos Te louvando e Te glorificando, Deus, pois em todo o tempo o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Mas aqui estou eu, Deus, uma vez mais disposto a estar em Tua presença no proclamar da Tua palavra. Me ajude, Senhor. Venha sobre mim a Tua graça, venha sobre mim a Tua misericórdia. Me conceda, Deus, a dádiva da Tua sabedoria para proclamar esta palavra e que o Teu Espírito Santo esteja aquietando a mente, o coração, a alma da Tua igreja nesta noite para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, do versículo 11 em diante. Também vamos ler o capítulo 7, também vamos ler o capítulo 14. Separar um pouco para ler a Bíblia inteira um dia desse. Gênesis, capítulo 6, a princípio, versículo 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Parece que está falando dos dias de hoje, né? A terra continua corrompida e cheia de violência. E isso é um sinal. A corrupção e a violência atuais é um sinal. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé. Noé, no meio daquele povo, foi o único que andava na integridade e na retidão do Senhor. E Deus disse para Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência, por causa deles. Por causa de quem? Por causa dos seres humanos. Meus irmãos, o diabo já estava na história, mas era por causa da humanidade que o mundo estava cheio de violência e de corrupção. E ainda hoje é assim. Satanás se aproveita da corrupção e da violência do ser humano. Foi assim no princípio e é assim agora. E Deus continuou dizendo a Noé: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca de 2 em 2, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida, e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Noé obedeceu, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Capítulo 7. Um ano depois, 12 meses depois, o Senhor disse a Noé, no capítulo 7, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra.
Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, ou seja, 8 pessoas. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé, na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. Só um pequeno parênteses. Perceba que a Bíblia faz questão de enfatizar o decreto de Deus a respeito de macho e fêmea, porque é assim Deus criou, meus irmãos. Macho e fêmea significa procriação. Macho e fêmea significa que a prole, haverá filhos, haverá uma continuidade na espécie. É assim com os animais e é assim com os seres humanos. É por isso que abominável é aos olhos do Senhor a união homossexual. Por isso é contrário à natureza que Deus criou, homem casar com homem, mulher casar com mulher, porque dessa forma vai impedir o decreto de Deus da procriação. Já pensou se o mundo fosse assim? Homem casando com homem, mulher casando com mulher? Em 100 anos não existiria mais humanidade. Por isso abominável é aos olhos do Senhor a relação homossexual. Atire pedra quem quiser, processe a igreja quem quiser processar, mas verdade é verdade, tem que ser dita. Aleluia, Deus. Tenhamos coração cheio de amor. Vamos orar, vamos clamar, vamos interceder com muita graça e simplicidade. Vamos falar de Jesus, vamos falar a verdade para essas pessoas que estão nesse comportamento. A Bíblia chama de comportamento. Vamos revelar para elas que Deus criou macho e Deus criou fêmea. E pode ter certeza, se houver a mínima sinceridade no coração, reconhece. Porque eu já conheci muitos que reconheceram diante de mim. Ô pastor, eu sei que eu estou errado, mas pastor, eu não consigo. Pastor, se eu tentar abandonar, eu sei que eu não vou conseguir. É uma luta, é uma guerra. Pessoas vêm até mim para compartilhar essas lutas. E não é fácil, de fato não é fácil. Porém, não é impossível. O Deus que criou o homem, o Deus que criou a mulher, tem poder sim de transformar, de restaurar, de conduzir o homem e a mulher à obediência àquilo que Deus decretou. É um decreto, macho e fêmea. O que passar disso de forma contrária é desobediência ao Senhor, e só alegra o coração de Satanás. Amém? O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames
de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias, ou seja, 5 meses. Capítulo 8 agora. Então Deus se lembrou de Noé, e de todos os animais selvagens, e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. A fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do monte Ararat, que fica na Turquia. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas espécies. Amém? Relato, meus irmãos, de um trecho bem conhecido da Palavra de Deus. Tenho certeza que cada um aqui, ao menos uma vez, já assistiu o filme, já assistiu o desenho, já assistiu alguma apresentação na igreja sobre o relato da Arca de Noé. Mas esse relato aqui, meus irmãos, traz uma verdade para os nossos dias. Certa vez, Jesus Cristo disse: assim como estava acontecendo nos dias de Noé. E o que estava acontecendo? A maldade e a corrupção, como aqui já foi dito. A terra estava corrompida. Os seres humanos estavam fundados na maldade. Havia todo tipo de perversão. Tudo isso estava acontecendo naquele tempo e está acontecendo também no tempo de hoje. Mas Jesus também disse algo interessante. Assim como no tempo de Noé, as pessoas se casavam, os pais preparavam suas filhas para o casamento, os pais preparavam seus filhos para o casamento. Todo mundo estava vivendo despreocupado. Todo mundo estava fazendo plano, todo mundo estava fazendo projeto, quando de repente o dilúvio aconteceu. Meus irmãos, para Noé não foi de repente, porque ele estava avisado. Mas para o restante da humanidade que zombava de Noé, foi de repente. Por mais que ali Noé tentou avisar, o livro de Hebreus diz isso, durante 100 anos, cada martelada, cada peça de madeira que ele carregava nas costas, ele tentava avisar aquele povo. E o máximo que ele conseguiu foi a família. O máximo que ele conseguiu foi a esposa, foram os filhos, as esposas dos filhos.
Mas milhares e milhares de pessoas foram pegas de surpresa, foram pegas de repente. Por quê? Porque ninguém acreditou em Noé. E por que não acreditou? Porque Noé estava falando uma novidade. Meus irmãos, Deus falou para mim que vai chover. Segundo a teologia, antes do dilúvio não chovia. Segundo a teologia, antes do dilúvio, Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Apenas orvalho, apenas gota de orvalho ali brotava para regar as plantas. Mas chuva, temporal, tempestade não. Então aquele povo não estava acreditando em Noé, porque Noé estava dizendo que ia surgir no céu algo que ninguém conhecia. E não é diferente de hoje, meu irmão. Muito em breve surgirá nos céus, entre as nuvens, um que o mundo não quer conhecer, Jesus Cristo. E por mais que a igreja esteja avisando, por mais que nós, pregadores, estejamos repetidamente falando, Jesus Cristo está voltando, o povo está zombando. O povo zomba da volta de Cristo, meus irmãos, quando pelas ruas a prostituição acontece. O povo zomba da volta de Cristo quando a violência acontece pelas ruas. O povo zomba da volta de Cristo quando prefere amar o pecado do que buscar Deus. Tudo isso é zombaria à volta de Cristo, mas Ele está voltando. Os sinais da volta de Cristo estão evidentes. Meus irmãos, a palavra de Deus repetidas vezes fala de uma profecia, falando que o céu ficaria cinza e o sol ficaria vermelho como sangue. Está acontecendo no Brasil. Está acontecendo uma queimada terrível. Quilômetros e quilômetros de pasto, de floresta estão queimando. Várias cidades, vários estados estão debaixo de fumaça. E hoje pela manhã, muitos foram os vídeos postados no Facebook de pessoas que acordaram assombradas. Porque acordaram, olharam para o sol nascendo e viu aquela bola vermelha como se fosse sangue. Era o sol lá no espaço que estava vermelho? Não. O sol é branco. A luz do sol é branca lá no espaço, quando entra aqui na atmosfera que muda de cor. Mas a fumaça das queimadas tornou o sol vermelho, tanto no nascer quanto no pôr do sol. É a Bíblia se cumprindo diante dessas coisas que têm acontecido, diante dessas queimadas que é culpa do ser humano. E pode ter certeza, muitas delas são criminosas, pessoas que tocam fogo para prejudicar o outro. Os sinais estão aí, meus irmãos, a respeito da volta de Cristo. Noé encontrou um escape, uma arca, e ele teve que ralar, ele teve que suar. Eu imagino que todos os dedos da mão esquerda de Noé, isso é, se ele fosse direito, ficaram arrebentados de tanta martelada. O homem era um agricultor, ele não era um carpinteiro. Então pode ter certeza que ele e os filhos arrebentaram os dedos para construir aquela arca durante 100 anos. Durante 100 anos eles ajuntaram comida, não somente para eles, mas para os animais. Ou seja, eles se esforçaram, eles se dedicaram pela salvação da alma deles, e eles tiveram que construir a arca. Hoje, meus irmãos, nós temos um escape. Nós não precisamos mais construir uma arca, nós não precisamos mais construir um navio, um lugar seguro para fugir da ira vindoura. O próprio Senhor Jesus é a nossa arca, e se nós adentrarmos em Cristo, se nós habitarmos em Cristo, se nós nos dedicarmos a vivermos na presença de Deus, acredite, seremos poupados da ira vindoura. Mas da mesma forma que Noé fez um esforço, nós temos que fazer esforço. Ah, pastor, não vem com essa conversa de esforço não, porque a Bíblia diz que é pela graça, a salvação é pela graça. Aleluia. A graça foi de graça, a salvação foi de graça. Você não pagou um único centavo por cada gota de sangue de Jesus derramado na cruz. Mas não cruze os braços. Se esforce para valorizar essa salvação. Se esforce para estar na presença de Deus. Se esforce. Eu sempre falo aqui, meus irmãos, que oração é esforço, e é uma verdade. E ninguém quer ter esse esforço. Ninguém quer se esforçar para orar. Ninguém quer se esforçar para clamar. Ninguém quer se esforçar para buscar a presença de Deus e quer ir para o céu como?
Quer entrar nessa arca chamada Jesus como? Quer ser arrebatado como? Meus irmãos, eu vou falar aqui uma verdade. Se a nossa salvação dependesse da nossa oração, todo mundo aqui estaria no inferno. Ainda bem que não depende. Ainda bem que Deus é misericordioso e nos ajuda, nos ensina a orar, nos desperta, como está nos despertando agora. A nossa oração não nos garante a salvação, mas acredite, sem oração você perde a salvação. Sem oração você se enfraquece e você perde a salvação. Sem oração você vacila e você perde a salvação. Sem congregar. É claro que muitos dos nossos irmãos que faltaram hoje não estão aqui hoje por questão de enfermidade. Mas, meus irmãos, a cada dia que passa o povo está com preguiça de vir para a igreja. Eu não estou falando dos que estão doentes. Eu estou falando de preguiça mesmo. A televisão se tornou uma maldição. Décadas atrás, o missionário R.R. Soares começou o evangelismo pela televisão aqui no Brasil. Que maravilha! Alcançou muitas pessoas, mas o tempo passou e está se tornando uma maldição, a ponto das pessoas preferirem ficar em casa assistindo um culto do que vir para a igreja, do que sair de sua casa e vir para a igreja. É impossível cultuar na frente de uma televisão. Glória a Deus, porque no passado foi uma ferramenta, mas hoje está se tornando uma ferramenta de engano, está se tornando uma ferramenta maligna. Meus irmãos, eu não escuto nenhuma oração pelo celular. Pode ser o pastor que for, pode ser o pastor que for, que está fazendo uma live, que está fazendo uma transmissão ao vivo de oração. Eu não perco meu tempo. Eu vou estar pegando carona naquilo, eu vou estar pegando carona na oração daquele homem. Deus não quer isso não, meus irmãos. Deus quer que a gente só entre dentro do nosso quarto, feche a porta e somente com Ele tenhamos comunhão. Ou coisa desnecessária, eu acho isso. Um pastor pegar um celular, colocar na frente dele, meus irmãos, vamos orar agora. E ele fica esperando, porque ele só começa a oração depois que tiver 50, 100 pessoas junto com ele. Sabe como é que eles fazem isso? Vou falar aqui de forma clara, é para ganhar dinheiro. Vídeo no YouTube, quanto mais pessoas assistindo, quem faz aquele vídeo ganha dinheiro. Ah, pastor, o senhor está julgando a boa intenção desse pastor. É assim que funciona. YouTube funciona dessa forma. Quanto mais pessoas assistindo o vídeo, quanto mais pessoas compartilhando, mais a pessoa ganha, mais aquela pessoa que está criando aquele vídeo, o conteúdo ganha. E muitos são aqueles que se chamam pastores só da internet, que estão ganhando dinheiro, em rios de dinheiro, milhões de dinheiro, mas não querem mais suar como eu estou suando aqui atrás do culto, não. Só querem ficar atrás da tela do celular, no ar-condicionado, convocando o povo à meia-noite. E sabe o que me irrita? Esses caras convocam o povo à meia-noite, todo mundo acorda à meia-noite para orar. Mas se o pastor local convocar todo mundo meia-noite para ir para o monte, ninguém vai. Aí o cidadão que está lá do outro lado do Brasil, ninguém sabe se o cara é honesto, se o cara é correto, se o cara de fato é íntegro, se o cara de fato está sincero na presença do Senhor. Convoca uma campanha meia-noite, todo mundo vai. Não, gente, vocês podem ter livre acesso ao Pai, só vocês mesmos. Ao invés de ligar o celular para estar acompanhando o Salmo 91 repetidas vezes, desliga o celular e abre a sua boca diante de Deus. Pare de pegar carona em homens. Meus irmãos, o propósito original de Deus não era isso aqui não, algum pastor atrás de púlpito pregando para vocês. O propósito original de Deus era face a face, era falar conosco face a face, como falou para Moisés. Quando Deus apareceu para Moisés, convocando ele para subir ao monte para falar face a face, não foi somente ele, foi também o povo. Deus deu um recado para Moisés e para o povo: Moisés, peça para o povo se consagrar, peça para o povo se dedicar esta noite, porque amanhã eu vou aparecer e eu quero que todo o povo suba o monte. Aí sabe o que o povo falou, Léo? Ô Moisés, fale tu com Deus, a gente não quer falar com ele não. Vá você, a gente quer ficar aqui no bem bom. Ali, Deus instituiu profetas, porque o povo não queria esse relacionamento face a face, e ainda hoje é assim. Profetas do celular, profetas do TikTok, profetas do YouTube, do Facebook, e ninguém quer mais estar face a face com Deus. Igreja tem que ter pastor? Tem, eu estou aqui porque Deus levantou pastores para cuidar da igreja.
mas não dependo de mim, não. Não dependo de mim para ouvir a voz de Deus. Não dependo de mim para orar. Peço ajuda, eu vou estar ajudando em oração. Mas de nada adianta eu te ajudar em oração se você não orar, criaturas lindas de Deus. De nada adianta um pastor interceder, chorar e gemer por uma vida, se essa vida não querer nada com Deus, e muitos querem isso. Com perdão da palavra, o pastor que se lasque, ele vai orar por mim. Ah, que bom, o pastor está orando por mim, glória a Deus. Deus não deixa nenhum pastor ser feito de bobo, meus irmãos. Deus não deixa nenhum pastor ser feito de bobo. Deus, ele zela pelos seus servos. E Deus enxerga tudo. Vendo você pedindo oração para o pastor e você não orando, acredite, o Espírito Santo vai tocar no coração do pastor para lhe dizer: não interceda por ele, não. O que, pastor? O Espírito Santo faz isso? Faz. Porque certa vez Deus disse ao profeta Isaías: Isaías, não interceda por esse povo, Isaías. Não interceda por essa gente. Se eu não me engano, foi Isaías. Se não foi Isaías, foi Jeremias. Foi um dos dois. Não interceda, profeta, por esse povo. Você não está vendo o que esse povo está fazendo? Eles estão ofertando, estão cultuando demônios, a rainha dos céus. Jeremias, Isaías, foi um profeta, um dos dois. Não interceda por esse povo. E ainda hoje Deus faz isso, meus irmãos. Deus não deixa nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus ser enganado. Não ouse pedir oração se você não ora. Não ouse, ore também, clame também, derrame seu coração também, construa a sua arca de oração, construa a sua arca de comunhão, construa a sua arca de intimidade com Deus. Vamos, meus irmãos, estar atentos aos sinais. Não vai ser mais chuva. Eu cresci ouvindo dos mais antigos: ah, no passado Deus destruiu o mundo com água, agora vai ser com fogo. Eu cresci ouvindo essas histórias, que a próximo fim do mundo, o fim do mundo será em fogo. Mas não será só em fogo, não. Será pedra, será gafanhotos, serão pragas e mais pragas. A tribulação, meus irmãos, será de fato uma grande tribulação. E ai de nós, se não estivermos dentro da arca. Essa arca é Jesus. Essa arca é Jesus Cristo. Não é a igreja. Não é a igreja, não. A igreja é um lugar para congregar. A igreja é um lugar para ouvir a palavra. A igreja é um lugar para termos comunhão, porque isso agrada ao Senhor. Mas da mesma forma que de nada adianta você pedir oração e não ter vida de oração, de nada adianta também você vir à igreja e na sua casa você não ir até Jesus. E lamentavelmente é algo que está acontecendo. As pessoas estão vindo para a igreja, mas não estão indo para Jesus. Principalmente em festividades. Principalmente nas festividades de 3, 4 dias. Principalmente nas campanhas, onde o bonitão e a bonitona só vai atrás da bênção. Do abençoador não. O abençoador não quero não. O abençoador é muito exigente. O abençoador diz que eu tenho que abandonar o pecado. Jesus é o abençoador. O abençoador diz que a porta é estreita. O abençoador diz que eu tenho que carregar a minha cruz. É por isso, meus irmãos, que o povo não quer Jesus. É por isso, meus irmãos, que de fato, é apertado. Por isso que de fato muitos que dizem Senhor, Senhor, diante do trono do juízo ouvirá: afaste-se de mim, porque eu nunca conheci vocês. Meus irmãos, vamos construir essa arca. Não é mais madeira, não é betume, não é prego, não precisa de nenhuma ferramenta. Só precisa os seus joelhos no chão, o seu coração rendido e quebrantado, a sua vida sincera. Aleluia. Vamos ser crente de verdade, vamos ser cristão de verdade. Vamos viver uma vida testemunhando que de fato estamos vivendo uma vida debaixo da salvação. Os sinais estão aí. Jesus Cristo está às portas, meus irmãos. Já está tudo preparado. Pouca coisa falta. Sabe o que falta acontecer, meus irmãos? Uma das coisas que falta acontecer é Israel
o país de Israel entrar em guerra ferrenha. Por enquanto está em guerra. Mas a profecia bíblica é o seguinte: que todas as nações da terra farão guerra contra Israel. Aí depois que isso acontecer, um sinal poderoso surgirá. Por enquanto poucas nações fazem guerra contra Israel. Israel está em guerra. Mas a Bíblia diz que serão todas, inclusive o Brasil, até mesmo os que hoje são aliados, se voltarão contra Israel. É uma das coisas que falta acontecer. Por quê, meus irmãos? Porque eu creio que o anticristo já está no mundo. Eu creio que o falso profeta já está no mundo. Eu creio que as bestas já foram levantadas. Eu creio que o ministério da impiedade já está circulando nessa terra. E por que eu digo isso? Pelo estado das igrejas, quanta corrupção, quanta imoralidade. Meus irmãos, vocês sabiam que o lugar de falso profeta é dentro da igreja? Satanás não vai levantar falso profeta no brega. Satanás não vai levantar falso profeta na boca de fumo. Satanás não vai levantar falso profeta em lugares de perdição. Satanás vai levantar falsos profetas dentro da igreja. E esses falsos profetas estão aí, mentindo, enganando, tirando dinheiro do povo, lotando igrejas com sinais miraculosos, com espírito de adivinhação. Os falsos profetas já estão aí. Meus irmãos, fuja. Olha só, vou dar mais um ensino aqui para vocês. Fuja de todo homem, de toda mulher que se diz profeta de revelações, mas que não prega a palavra de Deus. Se vocês forem a um culto, a uma campanha, onde o homem de Deus, onde a mulher de Deus está lá dizendo que vai revelar o profundo e escondido, se ele não abrir a Bíblia, se ele não ler a Bíblia, se ele não pregar a palavra de Deus, é um falso profeta. É fácil conhecer o falso profeta, eles não pregam a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que os falsos profetas não reconhecerão Cristo. E a palavra de Deus reconhece Cristo, a palavra de Deus aponta para Cristo. É muito fácil não ser enganado, meus irmãos. Passem a atentar para isso. Os falsos profetas podem fazer fogo cair do céu, podem fazer paralítico andar, pode revelar o número do seu CPF. Tem um monte de pilantra revelando o número de CPF. Qual finalidade tem espiritual para isso? Qual finalidade espiritual tem revelar o telefone, Léo? Tem falso profeta revelando o número do celular da pessoa, o CPF da pessoa. Qual finalidade espiritual, qual respaldo bíblico tem para isso? Nenhum. Mas o povo fica de boca aberta. Oh, que homem de Deus! Ah, Deus falou comigo no telefone. Deus falou comigo. Falso profeta. Se não prega a palavra, se não abre a Bíblia, se não aponta Jesus Cristo através da Bíblia, é um falso profeta. E muitos estão abandonando a arca da salvação porque estão sendo enganados por esses homens e essas mulheres. Mas graças a Deus, meus irmãos, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. E Jesus Cristo é o verdadeiro. A palavra é verdadeira. E existem homens e mulheres pequeninos que ninguém vê, que pregam a verdade. Mas no final das contas, é cada um de nós tomar a decisão de andar na verdade, de andar na sinceridade e de construir individualmente. Igreja é coletivo, culto somos nós aqui reunidos, mas individualmente, meus irmãos, individualmente na sua casa, no seu secreto. Triste é a pessoa que o sol nasce, se põe e não ora. Triste é a pessoa que coloca a cabeça no travesseiro e passou o dia inteiro sem orar. Tem como dizer que é cristão dessa forma? Tem como dizer que é mulher de Deus, que é homem de Deus dessa forma? Não é. Não é, me perdoe se existe alguém aqui nessa situação, mas eu tenho que falar para vocês. Vocês não estão sendo de Deus. Se o sol nasce, se o sol se põe, e você não abre a sua boca, nem ao menos para um minuto, conversar com Deus, ter comunhão com Deus, vocês não estão sendo cristãos. Estão na igreja, mas estão fora da arca da salvação. Levanta as mãos para cantar e para adorar, mas ficarão de mãos erguidas e somente erguidas, porque nada vai acontecer no arrebatamento. Muitos ficarão assim, ó, todo mundo subindo e aí depois vai baixar devagarzinho, se encolher tudo, e eu fiquei. Mas passou a vida inteira levantando as mãos para os céus, na igreja, mas somente na igreja.
Meus irmãos, esse lugar aqui, ó, só é casa de Deus a partir do momento que na oração inicial consagramos o culto ao Senhor. Quando o culto acabar, meus irmãos, isso aqui deixará de ser casa de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas quando o povo de Deus se reúne, se torna casa de Deus, porque a presença dele, onipresença, se manifesta. Então não caia nesse engano de apenas se conformar com eu estou indo na igreja. Todo domingo eu vou na igreja. Graças a Deus o pastor Nido, ao menos uma vez por semana, faz uma oração longa lá no WhatsApp. Eu desconfio que a maioria não escuta. Desconfio que eu escuta, meus irmãos, não escuta. Eu coloco meu joelho aqui nesse chão e durante 8, 9 minutos eu oro por cada um de vocês. Vai para o cantinho assim, eu coloco no ouvido e só confirma amém, Senhor, amém. Confirma a palavra, Deus abençoa. A arca está se fechando. A arca está se fechando. Entraremos pelos portões celestiais. Adentraremos na eternidade ou ficaremos do lado de fora? Não brinque com isso, meus irmãos. Nós não devemos brincar. Muitos ficarão do lado de fora. Sinceramente, eu não sei. Eu, particularmente, eu prefiro acreditar que a maioria, que a grande maioria da humanidade será salva. É a minha esperança. Mas de vez em quando eu paro para meditar. Eu fico observando assim, irmão Sivaldo, e vem aquele desânimo. Oh Deus, eu acho que a maioria não será salva não. Do jeito que a humanidade está caminhando, do jeito que o povo está caminhando, do jeito que a humanidade, dos seres humanos estão vivendo, eles não querem. O povo não quer. E é uma realidade, meus irmãos. Por isso, recebeu Jesus como Salvador, não desista. Está doente? A tua doença não te impede de vir para a igreja? Venha. Se a doença impedir, amém. Vamos orar para você. Mas mesmo manquejando, meus irmãos, eu nunca esqueço o exemplo da mulher que andava encurvada. Há 18 anos aquela mulher andava encurvada, olhando para o chão, sério problema de coluna. E não somente um sério problema de coluna, Jesus havia revelado que era um demônio. Mas aquela mulher foi curada aonde? Dentro da casa dela? Mexendo no celular, assistindo a oração do profeta pela live? Não, ela foi curada dentro da igreja. Todo dia aquela mulher saía de sua casa olhando para o chão encurvada e ia para dentro da igreja. 18 anos naquela situação, mas indo para a igreja, encurvada, mas indo para a igreja, sentindo dores com certeza, mas indo para a igreja. Então vamos nos esforçar. Tem doenças que de fato têm impedimento, mas pela mínima doença, resista. Resista, resista, meus irmãos. A salvação é de graça, mas permanecer salvo requer um esforço meu e teu. Permanecer na presença de Deus é um esforço meu e teu. Há 16 anos eu me esforço, meus irmãos. Eu bebia parecendo um cachorro, e olha que cachorro nem bebe. Eu vivi uma vida desgraçada, miserável. Vocês acham que até hoje eu não combato isso? Eu combato. Eu combato. O Neto vai ter que combater, todos vocês aqui terão que combater. Por quê? Porque a salvação requer um esforço. A salvação requer uma atitude. Permanecer salvo requer um esforço, uma atitude minha e sua. Como Noé se esforçou durante 100 anos para construir aquela arca que seria e foi a salvação dele e da família. Vamos orar, vamos clamar, vamos nos derramar, vamos pedir misericórdia ao Senhor. Deus, me mostre onde eu estou pecando. O pecado é tão sutil, meus irmãos, que existe pecado que combatemos e nem percebemos que é pecado. Tem pecado quase invisível que a gente pega e nem percebe. Mas o maior pecado e o pior pecado é não pedir perdão, porque o perdão está liberado para cada um de nós. O maior pecador não é aquele que peca, é aquele que não pede perdão, é aquele que não se arrepende. Esse é o maior pecador. O sol está ficando vermelho, meus irmãos. Os sinais estão aí, a maldade, a iniquidade está aumentando.
Jesus Cristo está voltando. E ai daquele cuja vida não estiver firmada, enraizada em Jesus Cristo. Certa vez Jesus Cristo disse que Ele é a porta. Jesus é a porta. A porta pela qual Noé e a sua família entrou na arca, foi Deus que fechou. Noé entrou, logo em seguida Deus fechou. Essa porta, meus irmãos, hoje é Jesus Cristo. Essa porta é Jesus Cristo. Mas sabe qual é o problema? Hoje Deus não prende ninguém. Hoje nós podemos entrar na presença de Jesus e por um desleixo, por uma falta de vigilância, a gente pode sair da presença de Jesus, ou seja, nós entramos e saímos, mas não é o correto. Se você entrou pela porta que é Jesus, fique lá dentro. Não saia, não experimente sair. Porque todo aquele, meus irmãos, que um dia recebeu Jesus como Salvador e se afasta, entra na lista negra de Satanás para ser assassinado, para ser arruinado, para a vida ser totalmente destruída. Essa é uma realidade. Por isso que a Bíblia fala, antes não tivesse conhecido, antes não tivesse arrependido, antes não tivesse conhecido a Deus, antes não tivesse dado os primeiros passos na fé, a Bíblia dá esse alerta. Mas a partir do momento que você conhece, a partir do momento que você caminha, a partir do momento que você faz uma aliança com Cristo e vira as costas para Ele posteriormente, acredite, Satanás vai montar no cangote dessa pessoa para matar, para destruir, para arruinar por completo a vida dessa pessoa. Não saiamos dessa arca. Vamos entrar dentro dessa arca que é Jesus, meus irmãos, e permanecer firmes. A nós apenas orar, a nós congregar, a nós jejum, oração, consagração, dedicação sincera ao Senhor, vigilância. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quem fala palavrão não vai para o céu não, sabia disso? Quem abre a boca para lançar palavras de ódio contra as pessoas, seja essa pessoa quem for, não vai para o céu não. A porta é estreita, o caminho apertado, meus irmãos. É tudo isso. Calúnia, difamação, apontar o dedo. Ontem eu fui no mercado e Deus fez um milagre. Eu comprei um produto que custava R$8, eu dei R$10 e a atendente me deu R$5 de troco. Era para ela me dar só 2. Oh, Deus bom, você roubou a mulher. Sabia que tem crente que acha que está sendo abençoado por Deus quando passa a perna em alguém? Meus irmãos, se você estiver andando na rua e você vê uma nota de R$10, tendo alguém perto, pergunta, é seu? Pastor, mas aquela pessoa vai dizer que é dela mesmo, problema, dê para ela. É melhor você ter paz no seu coração do que você querer dar um despertinho. Dias atrás, levando o Levi para uma das terapias, um camarada sentado na porta da casa dele e a 2 metros distante dele tinha uma nota de R$5 e ele mexendo no celular. Eu passei, peguei, falei, meu irmão, essa nota aqui é sua? Ele é minha. Pegou e tocou. Se era dele eu não sei, mas eu não vou ficar com peso na minha consciência não, porque se de fato era dele e eu escondi ali, eu estou roubando dele. Achado não é roubado, é ditado no capítulo. Achado não é roubado, é coisa do diabo. Viu no chão, procure o dono. Tem gente que só falta soltar fogos quando acha o celular na rua. Que sorte, achei um celular. O celular tem dono. Tem que custa procurar o dono, espera o celular tocar, mas já vai logo bloqueando, já vai logo tirando o chip. Bandido. Crente bandido, porque crente faz isso. Muito facilmente, meus irmãos, podemos perder a salvação. Muito facilmente podemos ficar do lado de fora da arca. Muito facilmente podemos passar a vida inteira dentro da igreja e ir para o inferno. Misericórdia. Mas graças a Deus que ainda temos tempo para nos arrependermos, para corrigir a nossa conduta e para nos rendermos sinceramente ao Espírito Santo
nessa caminhada que não é fácil. Carregar a cruz e seguir Jesus não é fácil, mas pode ter certeza que, se formos sinceros, o Espírito Santo nos ajuda e entraremos nessa arca, a arca da salvação, e seremos levados para a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Amém?